Então, beleza. Vou falar aqui da pressão atmosférica. Então, pessoal, quanto mais eu subo em relação à altitude, menor é a pressão. Quanto mais eu desço em relação à altitude, maior é a pressão atmosférica. Pessoal, o que acontece? A pressão atmosférica, ela é medida, né? E a altitude, ela é medida também. Então, quando eu estou no nível do mar, eu estou em 1 atm. Então, se eu estou lá na praia de boa, né? Eu estou aí a 1 atm, que é uma medida, tá? Que é a altitude, assim, padrão para muitas coisas na física e na química. Então, quando eu subo para um lugar mais alto, como por exemplo, né, eu estou na praia e vou aqui para onde eu moro, né, para Minas, volto aqui para Minas. O que acontece? A nossa região está por volta de 700 a 800 metros acima do nível do mar. Ou seja, se nosso lugar aqui tivesse bem relação em cima aí do mar, a gente estaria 800 metros acima, tá? Então, quanto mais eu vou para o continente, a tendência é subir a altitude. A não ser que eu depare com montanha, com serra e tal. Quando a gente sai daqui de Minas e vai para qualquer praia aqui no Sudeste, a gente, quando está chegando perto da praia, tem a Serra do Mar. Então ela é alta, a gente sobe e depois desce para chegar, né, na região litorânea. Então, às vezes, isso aí é bem alto, essa serra, né, do mar. Então, se eu estou numa serra, se eu estou numa montanha, a altitude é muito alta. E a tendência é que a menor seja a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica, então, Ansem? O ar que está acima da nossa cabeça, ele faz uma pressão contra a gente, tá? Então, se eu tenho aqui a atmosfera e ela faz uma pressão contra a gente, se eu subo no lugar muito alto, se eu vou, por exemplo, os Andes, estou em 3.000, 4.000 metros de altitude, eu tenho menos ar para cima da minha cabeça. Então a pressão é menor. E se eu faço um mergulho? Se eu faço um mergulho, pessoal, eu tenho uma pressão da atmosfera inteira acima da minha cabeça e da água que está para cima de mim. Então, por isso que o ser humano não pode ir muito fundo no mar, sem, por exemplo, um submarino. Por exemplo, o ser humano ele não consegue chegar a mais de 50 metros de profundidade no mar, porque ele morre, porque ele é esmagado, porque a pressão é tão alta que o nosso organismo não aguenta. Então, quanto mais eu desço, maior é a pressão, porque mais coisa tem para cima da minha cabeça. E quanto mais eu subo, por exemplo, uma montanha, menor a pressão, porque menos ar tem ali. Então, pessoal, o que acontece? Quando você vai para uma montanha, né, você vai para os Andes, você vai para os Alpes, você vai para o Himalaia, ou qualquer outra cadeia montanhosa, qualquer lugar muito alto, a tendência é ter menos gases atmosféricos ali, ou seja, menos oxigênio. Então, por isso que tem o chamado de sorote, né, Soros, que é aquele quando a pessoa passa mal por conta da altitude, né? Porque como tem pouco oxigênio, nosso organismo sente uma baixa de oxigênio. E se tem pouco oxigênio, meu organismo tem vários sintomas. Então, cada um tem uma forma diferente de apresentar esses sintomas. Às vezes é falta de ar, às vezes é cansaço, às vezes é dor na barriga, né? Dor no estômago, dor no intestino, porque aquilo não está funcionando direito pela baixa oxigenação. Dor de cabeça, porque falta oxigênio no cérebro. Tem vários sintomas aí, né, quando eu estou num lugar muito alto, na altitude, certo? Então, sempre que eu vou viajar para um lugar alto, alto é mais de 3.000 metros de altitude, 2.500 metros de altitude, posso preparar aqui a chance de eu passar mal. Então, por isso que eu tenho que ir alguns dias antes, preparar. Então, por isso que quando os jogadores vão jogar na Bolívia, na Colômbia, no Peru, né, se não for na capital Lima. Por quê?
Lima, gente, está no nível do mar. Tem praia em Lima. Então, tirando Lima, né? Se eles vão julgar em algum desses lugares, principalmente Bolívia, Colômbia, o que eles têm que fazer? Eles têm que ir uns dias antes, mais ou menos, sei lá, uma semana antes, adaptar aquela baixa de oxigenação, seu organismo adaptar para conseguir julgar. Senão eles não conseguem julgar, tá bom? Então, pessoal, quanto mais eu subo, menor pressão, porque menos gases tem em cima da minha cabeça. Quanto mais eu desço, maior é a pressão atmosférica, porque mais gases tem na minha cabeça. E se eu vou para o fundo do mar, ainda tem os gases e a água, né, para cima da minha cabeça. Então, a pressão atmosférica, a pressão da atmosfera, dos gases da atmosfera que faz sobre a nossa cabeça. E, consequentemente, né, tem aí menos gases, quanto mais eu subo na altitude, menos gases tem, então menos oxigênio tem também, ok? O ser humano, por exemplo, ele não consegue viver a mais de 4.500 metros de altitude, tá? Existe apenas, acho que, alguns povoados no Himalaia, na região da China, que é a região do Tibete, que é os povoados mais altos do planeta. Eles estão por volta de 4.500. Mais que isso, gente, infelizmente o ser humano não consegue viver pela baixa de oxigênio, tá? Claro que tem animais que conseguem e tal, mas o ser humano mesmo, mais de 4.000, pouquinho mais de altitude, já é muito difícil, ok? E pessoas que moram em lugares altos, né, como nos Andes, nos Alpes, né, são pessoas que já estão ali há muito tempo, né, geralmente nasceram ali, então já está acostumado com a altitude aí menor, né, desculpa, altitude maior. Então, por exemplo, se eu, né, brasileira, vou para um lugar muito alto, como por exemplo a cidade de Cusco, no Peru, que está a quase 3.400 metros de altitude, é 3.300 e alguma coisa, quase 3.400. Eu fico lá no segundo dia, eu vou custar às vezes caminhar, fazer coisas básicas pela falta de oxigênio. Já uma pessoa que nasceu lá, ela pode correr quilômetros que não vai fazer diferença nenhuma para ela. Se eu morar lá durante um ano, aí eu já vou estar muito adaptada. Eu consigo talvez até correr sem problema nenhum, tá? Então tem a questão da adaptação, ok? Então maior altitude, menor pressão atmosférica. Menor altitude, maior a pressão atmosférica, ok? E lembra que eu falei que eu ia voltar a falar de fusão, ebulição? Ponto de fusão da água. Lembra? Ponto de fusão? O que é o ponto de fusão? É a temperatura de uma substância que ela congela. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. E ponto de ebulição de uma substância? É aquele ponto que a substância evapora. Então, eu tenho aí o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. E ela muda esse ponto de ebulição conforme a altitude. Pessoal, a água ela evapora, né? O ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius só ocorre no nível do mar. Então, eu peguei essa imagem aí, está mostrando que Santos, a água evapora a 100 graus Celsius. Porque está no nível do mar, está aí na pressão de 1 atm. Ou seja, a pressão atmosférica, ela varia o ponto de fusão, o ponto de ebulição das substâncias. Então, Santos está no nível do mar, que é uma cidade de São Paulo, né? A água evapora a 100 graus Celsius. Então, se eu ligar um fogo, ferver uma água no fogão, e eu tiver um termômetro especial para isso, e colocar lá, ela vai começar a evaporar a 100 graus Celsius. Já se eu subo um pouquinho aí a altitude, vou para São Paulo, que ali está a 750 metros de altitude. 750 mais ou menos onde a gente vive aqui, é mais ou menos isso, entre 700 e 800. Eu vou ligar aí, né, meu bule de água e vou esquentar a água. Ela vai começar a evaporar 98 graus Celsius. Então a água onde a gente mora,
ela evapora aí a 89 graus Celsius, onde a gente mora. Já se eu vou num lugar muito mais alto, como por exemplo Brasília, que está a 1.100 metros de altitude, a água evapora a 96 graus Celsius, tá? E Quito, capital do Equador, tá ali na região andina. Quito, gente, está a 2.850 metros de altitude, tá? Então, na capital do Equador, em Quito, a água evapora a 90 graus Celsius. E na cidade de La Paz, que é a cidade na Bolívia, né, que é o governo da Bolívia fica em La Paz, mas não é considerado capital. Capital da Bolívia é, tá? Muita gente confunde. Então, La Paz, se eu ligar a água para ferver, né, e tiver o termômetro lá, ela vai começar a ferver a 87 graus Celsius. Porque a La Paz está a 3.600 metros de altitude, ok? Então, a altitude, né, e a pressão, no caso, ela varia aí muito conforme o ponto de ebulição das substâncias varia conforme a altitude, por conta da pressão atmosférica que é diferente. Por isso que tem a panela de pressão, pessoal. A panela de pressão, ela faz uma pressão muito alta, né, naquele líquido que está ali dentro da panela e faz aquilo cozinhar muito mais rápido, ok? Então, olha só para vocês verem. Em Santos, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Em São Paulo, 98, tá? Em Campos do Jordão, que é uma cidade mais alta, tá 96, que é por volta ainda mesmo de Brasília, mesma altitude de Brasília. E no pico do Everest, gente, a água evapora a 70 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição da água, de qualquer outra substância. Por quê? Diminui a pressão atmosférica. Ok? Então, pessoal, outra coisa que eu preciso comentar com vocês é sobre conversão de unidade de medida. Isso aqui vai ficar para a próxima aula, tá? Então, próxima aula a gente vai aprender a fazer essas conversões. Relembrar, né? Porque isso, se não me engano, a matéria é do 5º ano. Não sei se mudou, mas eu lembro que antes vocês conseguem ver isso em matemática. Só que agora vocês vão ver isso em ciências, tá? Cadê?